Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos e tenho falado a respeito da hipocrisia que existe na cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E quando falo cúpula, eu tenho dado nomes, e principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E eu tenho observado que algumas pessoas que defendem o Bispo Macedo ou defendem a instituição, elas alegam algumas coisas e usam alguns argumentos. Por exemplo, o argumento de que não devemos julgar ou vamos deixar que Deus mostre. Ora, esses argumentos, eles são totalmente vazios. Porque a mesma palavra que diz para não julgarmos é a mesma palavra que diz para julgarmos todas as coisas. E o que falar dos profetas que denunciaram as falcatruas, o pecado, a hipocrisia dos reis? Muitos argumentam que devemos deixar Deus agir. Ora, mas Deus age através de pessoas. Argumentam também porque o diabo não desmascara esses homens. Ora, aonde está escrito que o diabo ele vai desmascarar alguém? Quem traz as coisas à luz é Deus. O diabo quer que as coisas continuem escondidas. Argumentam que os demônios se submetem a eles. Ora, o que dizer de Mateus 7, 22, quando Jesus fala a respeito daqueles que no grande dia irão dizer: em teu nome expulsamos demônios. E Jesus irá dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Alegam também porque eu fiquei 30 anos. Imagine, se eu que fiquei 30 anos, que tenho falado do que acontece lá dentro, as pessoas não acreditam. Imagine se eu tivesse ficado apenas 1 ano, 2 anos. E o que dizer de Moisés, que ficou 40 anos no palácio de Faraó? De Paulo, que durante 41 anos da sua vida, ele foi um defensor ferrenho do judaísmo. Ora, a grande verdade é que existem pessoas que ainda dependem da instituição. E ficam preocupadas porque, se acontecer alguma coisa com a instituição, elas perderão a boca delas, a boquinha delas. Não é verdade? Tem muita gente que depende da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, que depende das empresas que pertencem aos bispos. Não é verdade? Então, argumentam que nós somos caídos, né? E que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela cresce. Ora, se cresce é porque é de Deus. Ora, quantos regimes ditatoriais cresceram? O Império Romano, o Egito,
o próprio PT no Brasil, não é verdade? Então, a Igreja Católica, então crescer não significa que seja de Deus. Falam também que contra fatos não há argumentos. Bom, então contra fatos não há argumentos? Então vamos lá. Não acredite no caído não, porque você diz que nós somos caídos. Comece a fazer algumas pesquisas. Comece a analisar algumas coisas. Você é uma pessoa inteligente. Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou dar aqui algumas coisas para que você possa pesquisar. A Catedral Mundial no Rio de Janeiro, ela foi construída no terreno da antiga Telerge. Não é isso? Da antiga Telerge. Procure pesquisar quem era o homem forte da Telerge no Rio de Janeiro nessa época da compra daquele terreno. Vou adiantar para você. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era um homem forte na Telerge do Rio de Janeiro. Nessa época. Pesquise, se você não vai encontrar isso. Pesquise na prisão do Bispo Macedo, em 92, quem era o juiz que estava envolvido. Na prisão, depois na libertação, quem era o juiz que estava envolvido? Você já ouviu falar de um juiz chamado Rocha Matos, que, se não me engano, ainda está preso porque vendia sentenças, tinha contas na Suíça, onde recebia dinheiro? Pesquise. Pesquise sobre a morte do Valdecir Paiva, no Rio de Janeiro, crivado de balas. Pesquise a morte do senhor Abraão, que era vereador, que também foi presidente, diretor da Igreja Universal, e ia fazer uma denúncia e apareceu morto. O caso Lucas Terra, na Bahia, um jovem que foi assassinado, que colocaram fogo no corpo dele. Pesquise essas coisas. Pesquise, por exemplo, o caso do ex-bispo Rodrigues, condenado por corrupção quando deputado federal, e hoje ainda faz parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, escondido, é claro. Pesquise, meu irmão, minha irmã, a compra da TV Record, que o Bispo Macedo anunciou que era uma emissora que ia pregar o Evangelho, e hoje o Bispo Macedo coloca lá, por ano, quase 600 milhões de reais que saem da igreja. A compra de um banco, o Bispo Macedo comprou um banco. Não sou eu que estou falando. Isso está no site da Receita Federal, do Banco Central. Isso não é uma história que eu estou inventando, não. Isso é fato. Comprou um banco que hoje já tem de capital líquido mais de R$1 bilhão. Um avião que a Receita Federal apreendeu da igreja e pediu apenas que a igreja apresentasse 3 documentos. Nome do proprietário, documento do proprietário, plano de voo
de 2012 para cá, e o contrato do hangar, aonde ficava o avião. E a igreja simplesmente deixou o avião para lá. Um avião que, na época, foi comprado por 9 milhões de dólares. O Bispo Macedo agora comprou um apartamento luxuoso em Miami de mais de 9 milhões de dólares. Mais de 9 milhões de dólares. Meu irmão, minha irmã, são muitas coisas. São muitas coisas. Em Portugal, por exemplo, o lar das crianças, adoções que foram feitas sem seguir os trâmites legais. O João Luiz Urbaneja, que é sócio do Bispo Macedo no banco, a adoção da filha dele, como que foi feita? Como que foi feita lá a adoção? Pesquise essas coisas, perguntem eles sobre essas coisas. Questione eles sobre essas coisas. A questão da isenção de impostos das igrejas, a revisão dessa lei que favorece as igrejas, que está parada lá no Senado. Sabe quem era o relator? O Bispo Marcelo Crivella. Ele foi o relator durante muito tempo dessa lei, por isso ela não andava. Por isso não andava. O envolvimento da igreja na política. O PRB, que hoje tem um ministro do governo Temer, que tinha um ministro do governo Dilma, que tinha um ministro, né, do governo Dilma. E você, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você não conhece essas coisas, ou não conhecia, mas agora você tem a oportunidade. Essas coisas estão vindo à tona. E por que eles não querem que você assista os vídeos? Por que nos processam? Por que mandam pastores e esposas denunciarem nossas páginas no Facebook? Para que o Facebook remova as nossas páginas, como removeu já a página do Natan, como já removeu um canal meu no YouTube. A Cristiane Cardoso, com o Godlywood, que tem sim ficha, aonde se pergunta às moças se elas já tiveram relações sexuais e com quantos tiveram. E pedem fotos do corpo inteiro para apresentar a auxiliares e pastores, e não apenas de moças, tem também de esposas. Aquelas esposas que se separaram, eles também fazem isso para apresentar para outros pastores. A hipocrisia é muito grande. E se nós formos entrar aqui na questão bíblica, as heresias são também gritantes. As contradições são gritantes. E volto a repetir, como já falei em vídeos passados. Estive lá 30 anos, sim. Muitas coisas tinha conhecimento. E pode ser que realmente eu estivesse acomodado, eu estivesse fazendo vista grossa, ou estava tentando ter bons olhos, ou era conivente. Não estou me eximindo aqui de culpas, mas nunca é tarde para recomeçar e para repor a verdade. Sem falar nas contas que ainda virão à tona, contas bancárias em paraísos fiscais. O processo do Bispo Macedo nos Estados Unidos
passaporte diplomático? Por que ele se tornou um banqueiro com capital estrangeiro, como se fosse um investidor estrangeiro? Será que é porque existe alguma lei que banqueiro só pode ser preso se houver intervenção da Interpol, por exemplo? Pesquise, meu irmão. Antigamente, tem uma passagem na Bíblia, eu vou até pedir a minha esposa para pegar ali a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, quando os cristãos eles questionavam, eles eram chamados de nobres. Isso mesmo, eles eram chamados de nobres, porque questionavam, porque queriam saber se aquilo que os apóstolos estavam dizendo conferia com o que estava na Bíblia. Leia aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, eles examinavam as Escrituras, eles questionavam, eles queriam saber se aquilo que os apóstolos falavam coincidia, era realmente com aquilo, coincidia ou era realmente de fato aquilo que estava escrito. O problema é que você, meu irmão, que tem usado desses argumentos sem nenhum fundamento, será que você não está realmente querendo apenas, como se diz no ditado popular, tapar o sol com a peneira? Quando você diz assim, não, todos os ministérios têm problemas, todas as igrejas, todas as denominações têm problemas, têm suas falhas, é verdade. Mas essas gritantes, dessa forma, dessa maneira, onde somente aqueles que estão lá em cima na pirâmide são favorecidos e aqueles que estão lá embaixo são escravos. Ora, eu nem vou falar mais aqui de outras coisas como compra de diploma de radialista, compra de diplomas de capelão, compra de diplomas de faculdades de teologia. São muitas falcatruas. São muitas. E infelizmente ou felizmente, todas essas coisas virão à tona. E mais uma vez dou um recado para o Bispo Macedo e cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Vocês podem tentar remover o meu canal do YouTube, do Facebook. Eu vou abrir outro. E vou continuar com as denúncias. Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque existe dentro de mim esse dever de repor a verdade. Então, por mais que vocês tentem me calar,
ou me fazer parar, não vão conseguir. Porque há uma força que nos leva a isso. E isso tem se alastrado, porque o Natan deu o primeiro passo, mas hoje nós estamos também dando esse passo. Já existem outros bispos, pastores, ex-obreiros, ex-membros. E vocês da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, veja só a que ponto chegou. As pessoas têm até medo de vocês. As pessoas dizem assim: bispo, eu tenho medo de dizer quem eu sou, de me identificar. Porque as pessoas sabem que vocês são capazes de tudo para esconder as falcatruas, esconder o que vocês fazem. Então, por isso, querem poder. Poder da mídia para acharcar autoridades, poder do dinheiro, não é isso? E o poder político. O poder político. Ora, esses dias veio o deputado federal Antônio Bulhões falando contra os promotores da Lava Jato, dizendo que eles estavam sendo infantis por causa da questão da lei anticorrupção. Vocês estão preocupados com a Lava Jato, é? Vocês estão preocupados, o bispo Antônio Bulhões? Esses dias uma mensagem do agora prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, pedindo oração para as pessoas orarem, formando uma cadeia de oração. Prefeito Crivella, você não está aí agora para orar, não. Lembra, você é bispo licenciado. Você falou isso. Você está aí agora para executar. Você é prefeito agora. Você vai ser cobrado como prefeito. Você vai ser cobrado como prefeito. Você dando aí Feliz Natal com a sua família, quando, por outro lado, o bispo Clodomir na televisão, lá no programa, falando mal do Natal, da árvore de Natal, e você, Crivella, com a árvore de Natal na sua casa, o seu filho que tem um patrimônio, né, de quase 200 milhões de reais, o seu filho, será que ele também é um laranja, um testa de ferro? Porque você já foi acusado de quando o senador favorecer as empresas do seu filho. Cuidado, porque todas essas coisas elas vão vir à tona. E não se esqueça, quem traz as coisas à tona é Deus. É Ele que joga a luz nas coisas. O diabo quer que as coisas continuem escondidas. Vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Um forte abraço a todos. Vamos em frente.